Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto desenvolvido pelo Instituto Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos o Conto da Ilha Desconhecida de José Saramago. E para tanto contamos com a presença de Melina Girardi Fachin, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professora do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco do Paraná, Curitiba. E com Ana Lúcia Liberato Tetamanzi, doutora em Letras pela URGS e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Feitas as apresentações, como é praxe no nosso programa, a gente pede para a parte da literatura fazer um abstract, um resumo da obra para que possamos começar a discussão. Certo. Bom, na verdade o Saramago é muito mais conhecido pela produção romanesca, mas no caso desse texto, a gente vê até pelo pequeno formato, não é? Que se trata de um texto de tamanho pequeno, ao contrário dos longos romances, não é? E um conto, né? E como tal ele tem uma estrutura bastante simples, em que o narrador aparece mesmo como um contador, a semelhança dos contos de fadas, dos contos tradicionais, e a história tem um quê também de maravilhoso, de parábola, na medida em que os personagens não têm nomes particulares, eles são tratados quase como arquétipos, como símbolos, né, tipos, e se trata então da situação de um homem que bate à porta do Palácio Real, tendo uma demanda a fazer. E, na verdade, o rei costumava estar atendendo em outra porta, que são as portas em que o poder costuma se sentir mais à vontade, que são as portas dos obséquios, ou seja, onde ele recebia os agradecimentos pelos seus préstimos e pela sua notória autoridade. E, como de praxe, esse sujeito não vai ser atendido nessa porta, né? E se recusa a aceitar a hierarquia, os procedimentos da instituição, ou seja, ele se recusa a aceitar ser recebido por alguém em segundo ou terceiro escalão, ele se recusa a sair do lugar, se recusa a preencher um formulário, e com isso ele faz com que o rei tenha que sair do seu lugar, ou seja, com que o rei tenha que se deslocar da porta dos obséquios e atendê-lo pessoalmente. Com toda essa agitação, juntam-se pessoas nessa porta, não é? E aí o sujeito, então, que tinha passado 3 dias à espera da visita do rei, e sendo que a pessoa que intermediava isso era uma camareira, né, a pessoa da limpeza, e a partir disso tem o diálogo desse homem com o rei, e a sua demanda muito simples, mas muito significativa em se tratando de Portugal, que é um barco, né? E o pedido dele é que ele quer um barco para ir em busca de uma ilha desconhecida. E o resto da ilha desconhecida é o resto do conto, que é toda a discussão em torno de como fazer para chegar lá. Esse é uma questão que a gente pode continuar na abordagem, na sequência, né? Afinal, aonde fica essa ilha desconhecida, e até porque é desconhecida, porque ela não é conhecida, diria qualquer transeunte português ou qualquer um. Melina, o que é de jurídico, assim, o que o direito pode nos dizer, né, desse conto, né, da Ilha Desconhecida? Me parece que esse conto do Saramago, que, como a professora bem destacou, é um conto bastante sui generis dentro da produção literária dele, me parece que no que diz respeito ao diálogo com o direito, a cumplicidade entre o direito e a literatura abrolham aqui com muita força. Da mesma maneira que o homem, nutrido pelo seu sonho de buscar a ilha desconhecida, bate na porta do rei e pede o instrumental de efetivação deste sonho, né? Ele busca, através do barco, a ponte entre o tido e o almejado. Nós podemos, da mesma maneira, dentro do cenário jurídico hoje, justamente buscar diversos instrumentais, os nossos diversos barcos, para fazer esse rito de passagem, do que hoje nós temos com o que, enfim, nós almejamos, né? E aí, dentro propriamente do
direito constitucional, que é um pouco a área na qual eu me sinto um pouco mais à vontade, nós diríamos que talvez um dos principais problemas seria justamente partir do que nós temos, que é o texto normativo, para o que nós almejamos, que é uma efetivação prática desse texto normativo. Então, quais barcos o direito pode buscar hoje para fazer essa travessia? E essa travessia vai se construindo, né? Porque tem uma passagem que eu gosto muito do Antônio Machado, que quase todos conhecem, enfim, mas é caminante no hay camino, né? O caminho se hace al andar, e ao volver la vista atrás se vê la hacienda que nunca se volverá a pisar. Caminante no hay camino sino esteias em la mar. Esteias em la mar são aqueles rastros que ficam da água e que logo se fecham. Esse é o desconhecido, o por construir, o caminante não há caminho. O direito democrático é um pouco isso também, né? Da construção da democracia, da construção dos direitos, né? Da construção e da desconstrução, né? Isso o Derrida fala muito bem. Na verdade, o direito, ao mesmo tempo que se constrói, se desconstrói. O que nesse movimento dialético é fundamental para um renascer, um reviver do direito sempre contextualizado, ligado com as demandas daquele momento, né? Perfeito, perfeito. Professora, e contextualizando esse conto do Saramago no contexto de sua obra, né, na obra de Saramago. Eu acho que é interessante a gente pontuar que esse texto ele é publicado justamente no ano em que o Saramago ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Pois. Em 1998. E um pouco antes disso, desde 95, ele vinha publicando textos, com o ensaio sobre a cegueira é de 95, que, segundo boa parte da crítica, marcam uma mudança na obra do Saramago. Quer dizer, da temática, da história, dos romances, da metaficção historiográfica, da ironia com o passado, né, desse diálogo muito forte na literatura portuguesa com o passado. Desde o ensaio sobre a cegueira, ele vai sendo modificado por essas estruturas que eu diria assim, mais fantasiosas, parabólicas, que se passam em tempos e lugares não determinados. Não determinados, não é? Exato. E fantasiosos, e que para muitos críticos não seria o mais interessante da obra dele. Mas é de se considerar que é quando ele passa a discutir mais profundamente certas questões da sociedade contemporânea. E traz, eu acho que um pouco nessa direção do que você estava apontando, da pessoa e em busca das suas demandas, eu acho que ele traz uma perspectiva ética. Essa questão eu gostaria de voltar, dessa questão das demandas, né? Eu quero um barco, quer dizer, e surpreende, e o rei, naquela questão toda que você contava, né? E o episódio da ilha desconhecida vem a seguir na demanda. Bom, enfim, essa questão que eu quero voltar logo nessa questão das demandas. Nós estamos discutindo, para quem está ligando agora, nós estamos discutindo o Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. E para isso nós encetamos essa discussão já com um ponto importante desta fase do Saramago, né, que estava sendo contextualizada, o conto que é escrito no mesmo ano em que ele ganha o Prêmio Nobel. E se dizia a questão a Ana Lúcia falava sobre as demandas do cidadão, as demandas do homem, as demandas do direito e onde fica a ilha, e onde fica o desconhecido no direito, Melina? É muito interessante essa metáfora que ele faz no livro, que o homem bate a porta para demandar o barco, né? Isso nos lembra também um pouco o conto bastante curto do Kafka, né? Que é Diante da Porta da Lei, né? Então, alguém diante aí da porta do direito pedindo, na atualidade, né, um instrumental para a efetivação dos seus direitos. E eu acho que esse é outro paralelo que nós podemos fazer com a obra de Saramago, porque a ilha desconhecida, ou seja, as nossas demandas, o almejado, elas subsistem em duas dimensões diferentes. Numa primeira, dentro do próprio homem, que vai à porta pedir o barco. Tanto que o livro acaba falando que a ilha desconhecida lançou-se ao mar em busca de si mesma. Então, a ilha desconhecida tem essa dimensão individual hoje, do labor concreto aí
aí, não dos, eu não gosto da palavra dos operadores do direito, porque dá um sentido, mas daqueles que trabalham com o direito, mas também num sentido coletivo, numa perspectiva dos arquipélagos, do que nós, enquanto um coletivo jurídico, na doutrina, na jurisprudência, na academia, podemos construir aí diante desses tantos que hoje em dia batem a porta do direito e ainda são colocados para fora. Os juristas falam muito em operadores porque eles mesmos acabam transformando o direito numa mera instrumentalidade, uma racionalidade formal e instrumental, e, portanto, quem lida com instrumentos opera. Logo, é por isso que eles se chamam de operadores, né, de forma... E isso é um passo atrás, né, porque, por isso que você não gosta, enfim, de que se chama de operadores também. É como se existissem operadores da literatura, como se a literatura fosse algo que tivesse à disposição das pessoas, se ela mesma não fosse uma construção, etc. E essa questão da Ilha Desconhecida, no que dela fica, digamos, num conto como esse, no que ele tem de transcendental no sentido, digamos, literário da palavra? Eu acho que, para mim, uma coisa muito direta, em primeiro lugar, é a relação com esses sujeitos que seriam o homem simples, né? Que desde o início do primeiro, assim, grande romance dele lá, com o Levantada do Chão, que são essas massas, né, de oprimidos, né, das pessoas que têm uma voz, que têm uma singularidade que a história não costuma dar visibilidade. A história, enfim, pelo menos a história que mais oficialmente, mais tradicionalmente se conta. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse sujeito não só bate, como ele quase que arromba, mas ele arromba com astúcia, ou seja, usando daquilo que ele sabe que vai incomodar o rei, que é ter buliço, ter confusão, sair da aparente normalidade. Então, acho que isso é uma questão interessante. Esse tipo de pessoa é que está movendo a história para o Saramago, né? Esse tipo de voz. A outra questão é o diálogo que tem com os outros textos dele. Eu acho muito parecido com o José, de Todos os Nomes, que é de um ano antes, né, 1997, que... usando aquela imagem que tu falasse antes de fazer o caminho ou caminhar, é o sujeito que trabalha num prédio que é o registro, né, dos vivos e dos mortos, na Conservatória Geral, e a semelhança do Labirinto de Ariadne, ele está em busca de si mesmo. Quando ele busca, ele que colecionava fotos de autoridades, ele vai buscar o anonimato de uma mulher desconhecida. Então é tudo muito parecido, né? Quer dizer, o nome é tudo que a gente tem, mas na verdade é uma coisa que não está pronta. E essa busca está dentro de si mesmo. Tu tem que percorrer, no caso ali do José, o arquipélago, que é a construção pesada, mas que é também a cidade, porque ele vai sair dali em busca dessa mulher e vai chegar ao cemitério, que o Saramago apresenta como sendo muito semelhante, e como se a própria cidade tivesse virado um grande cemitério. Então, são alegorias muito fortes, que eu acho que percorrem os livros do Saramago, né? Essa questão do alegórico, né? Que o ponto forte das demandas e das buscas, das reivindicações e daquilo que se pode conquistar, né, Melina, sobre que o direito democrático é uma construção cotidiana, né? Eu me lembro dos meus tempos que eu estudei mestrado em 1850, mais ou menos. Nós estudávamos a invenção democrática, né, do Claude Lefort, que a democracia é uma constante construção. É possível dizer, digamos assim, alegoricamente, usando essa questão da Ilha Desconhecida, de que a busca dos direitos fundamentais, os direitos, enfim, cidadania é uma construção cotidiana. O direito não está posto simplesmente, ele é uma construção da democracia. Com certeza. E eu acho que é justamente nesse aspecto, inclusive, que a literatura vem muito a colaborar com o direito. Né? Nesse caminhar, nessa construção cotidiana, sempre ligada ao contexto social no qual o direito é mirado. E dentro de toda essa perspectiva, o que me parece também ao direito muito interessante é que a Ilha Desconhecida não é apenas um ponto de chegada, e é também a travessia que se faz para chegar até ela. Então, dentro desse movimento diuturno de construção, né, a busca da Ilha Desconhecida por si só já é, na verdade, né, o descobrir de diversas novas ilhas aí nos afazeres cotidianos. Perfeito. E para o nosso telespectador que quer buscar alguma coisa, pode buscar
o conto da Ilha Desconhecida do Saramago, como pode também buscar outros contos, outros textos do Saramago, outros livros importantes, para tanto, se você é da área do direito ou da área da literatura, faça isso, faça essa junção, vale a pena. Nós estamos discutindo isso aqui com a Ana Lúcia e com a Melina, hoje o livro do Saramago. Ana Lúcia, o Saramago, ele traz muito forte assim essas questões sociais, e primeiro numa fase mais histórica, enfim, e no que tem, fazer uma pergunta assim que toda hora se faz sobre o autor, se tem algo assim de, no que entra uma certa autobiografia nisso do Saramago, não sei. Eu acho que, enfim. por mais estranho ou não linear que possa parecer, a gente sempre acaba falando da gente mesmo, né? Pois, fale disso. Nas escolhas profissionais que fazemos, naquilo que criamos, a gente está se colocando ali, seja direto ou indiretamente. Isso é Ortega y Gasset, né? O ser é o ser, as suas circunstâncias se projeta naquilo que faz. E, na verdade, o Saramago, ele é um homem de ação também. Então, a gente costuma, nas aulas de literatura portuguesa, a gente faz muito o contraponto do Saramago com o Lobo Antunes, no sentido de que o Saramago é um homem público. É um homem que começou a escrever tarde, que circulou antes, né, na época da ditadura, por jornalismo, mas ele exerceu funções braçais. Engajado politicamente. Então, assim, uma vasta experiência de vida, de uma origem humilde, e chega às letras tardiamente, então com toda uma maturidade, e tendo sido um homem também do jornalismo, que a sua maneira sempre interviu nos assuntos do mundo. Então, quando ele vai escrever literatura, eu acho que ele não vai se afastar disso, ou seja, dessa perspectiva ética, que ainda estava comentando, que eu acho que é uma marca dos textos dele. Isso é importante. Tem um autor que fala que normalmente as situações dos personagens dele, por essa ênfase nessas personagens comuns, mas que coletivamente adquirem força, e eu acho que esse é o elemento utópico dele, ele tem uma força de entropia, ou seja, de que as pessoas juntas, solidariamente, podem conseguir ter algum sucesso nas suas ações sobre o mundo. Então, seja pela via singular, mas que vai engajando outros, como a moça ali da limpeza, ela é seduzida assim que ela vê alguém que tem um gesto de rebeldia, e ela se encanta com ele por causa disso, né? O direito pode ainda nos seduzir? Pode. Não o discurso jurídico tradicional, porque esse é um discurso que já não dá mais conta da realidade, é um discurso hermético, fechado e enferrujado. Mas o direito, visto numa nova perspectiva, aberta, que se abra a um tecido vivo, que respire, como através das lentes literárias, esse direito, sim, seduz muito, né? E só complementando o que se vinha falando, o autor é um autor que particularmente me agrada muito, e esse livro, para mim, se destaca muito nas obras dele, porque ele mesmo se auto-intitula um pessimista inverterado. E eu acho que essa é uma das poucas obras dele que acaba com um sentido, óbvio que isso não está posto, é uma interpretação que se faz, como sobretudo se interpreta, final, né? Mas me parece que, na verdade, é um dos poucos livros que acaba aí com talvez aí um lampejo de um porvir que está melhor do que o dia de hoje. Porque isso é um traço muito característico das obras dele, ao meu ver, pelo menos, esse pessimismo marcado. Ele foca justamente os homens, no caso do Conto da Ilha Desconhecida, os homens que estão para fora da porta do castelo, aqueles que têm que pedir porque não têm os recursos, ou foca, como no caso do ensaio sobre a cegueira, a tristeza daqueles que têm olhos no mundo que ninguém enxerga, né? Mas me parece que esse conto tem um sentido bastante singular na obra dele, porque coloca algo que ele próprio, há algum tempo atrás aqui em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, disse não acreditar, que é a utopia. Mas eu acho que esse conto tem um quê de utópico, como na verdade a maioria das obras dele. Muito forte, muito forte. E a literatura pode ainda tratar, ou pode fundamentalmente, ou deve tratar de demandas? Isso é uma discussão bem forte na literatura, e a minha posição é que sim. A minha posição é que quando a gente escolhe tratar de um tema e não tratar de outro, quando eu escolho
trabalhar com literatura portuguesa, mas também com as africanas, eu estou fazendo uma escolha no mundo. É uma intervenção. Claro que isso não necessariamente deva ser o ponto de partida do escritor. Mas desde o momento que tu lança uma obra, ela vai entrar em diálogo, ela vai entrar em conflito. Então, a gente já falou muito criticamente da obra engajada, porque, via de regra, essa obra vinha para cumprir algo que está além da arte, que está além do contar uma história, que é, de alguma forma, entrar em contato com outros homens por aquilo que a palavra, que as imagens podem fazer. É então, possível escrever algo sem engajamento? É quase possível. difícil. Na verdade, tem muita gente que defende uma arte formal, uma arte desencarnada, se é sem possível corpo. fazer isso. É possível o sujeito dizer que está fazendo. Agora, como essa obra vai ser lida? Qual vai ser a leitura que, naquele momento e depois essa obra vai ter, é absolutamente incontrolável. Então, mesmo a obra mais árida e mais fria pode gerar, sim, toda uma discussão que é humanista, que é engajada. No né? direito a gente chama isso da diferença entre texto e norma, né, Melina? Exatamente. Texto e norma. O texto da lei já não pertence nem ao legislador, por isso que não se pode enganar os meninos das faculdades de Direito, né? As pessoas ainda enganam muito os meninos e meninas das faculdades de Direito quando dizem que a norma tem vontade e que a lei tem uma intenção. A gente nunca encontrou uma lei na rua perguntando qual é a intenção da lei, né, Melina? Então, enfim, eu acho que há muito o direito tem que ter um pouco de utopia, como está nesse texto, né, que nós estamos falando do conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, né, para quem está ligando agora, audiência dinâmica também, o Saramago, né, o conto da Ilha Desconhecida, e estamos falando também de outras obras, né, a Ana Lúcia já tocou, a Melina também, sobre a trajetória do próprio Saramago. Melina, o que dizia a Ana Lúcia sobre a questão do engajamento. O direito também, né? Isso já cada vez mais, quando nós tratamos de direitos, nós já estamos optando, né? Com certeza. Eu acho que não há texto sem contexto, né? Então, necessariamente, no momento que nós já partimos para a narrativa jurídica, nós já colocamos nela o nosso sentido e aí... E dizemos já o que queremos e o que não queremos. Com certeza. Nossos silêncios eloquentes no direito também dizem Optar a ver o direito pela literatura já é uma opção que diz muito, né? Esse sentido prévio de um direito, enfim, aberto, uma outra concepção hermenêutica, uma outra construção de fenômeno jurídico, concebendo diversas possibilidades desse fenômeno, isso já é também uma postura que por si só já diz, né? Essa concepção neutral, racional, científica, né? A valorativa do direito, me parece que hoje em dia ninguém mais discuta isso, porque, né, eu acho que a partir do momento que o direito, tal qual a literatura, é um produto humano, uma atividade humana, é impossível ter essa dissociação entre quem produz e o produto que dali deriva, e a partir do momento o produto que dali deriva já não é mais o produto de quem produz, virou um produto a ser interpretado aí, enfim, no meio social ao qual ele está destinado. Por isso era a minha pergunta anterior, com relação, assim como é difícil falar de algo, de uma literatura que não faça escolhas, assim, nesse sentido, assim também o jurista não pode dizer que não faz escolhas, né? Não há um lugar zero de onde se fala, né? Isso fica forte. Mesmo no momento que ele, no momento que ele diz que não vai fazer escolha, ele já está fazendo uma escolha prévia. Claro. Eu acho que na literatura, na teoria literária, a gente tem que chamar a arte em geral, com essa ideia de performance, das instalações da arte contemporânea, nas nossas bienais aqui. O que a gente vê muito é essa participação, quer dizer, o fenômeno artístico, o fenômeno da comunicação, ele não existe unilateralmente. Aliás, nenhum processo que envolva a linguagem é unilateral. Então, não tem como não considerar essa dimensão de quem recebe. Né? E o que eu estava falando da relação com o Lobo Antunes é justamente essa questão da persona pública, quer dizer, enquanto um se assume enquanto um sujeito que viaja, que se envolve em fórum social, o Saramago também, né? Vinha acho que ele vinha aqui, assim como vários políticos e outros, né? O Lobo Antunes opta por aquela figura do intelectual que pode parecer à margem do mundo, descontente com quem fala demais,
e dizendo que o que ele tem a dizer está na obra dele, que é uma outra postura, mas ele também está dizendo, ele também está se posicionando, né? Então... a Melina, deixa eu emprestar aqui, Melina, a Melina já escreveu também sobre isso, né? O Direito à Literatura já tem 2 volumes pela Livraria do Advogado, mas também a Melina escreveu Direitos Humanos Fundamentais no discurso teórico, prático e efetivo, um olhar por meio da literatura. A Melina já escreveu sobre isso também, então, portanto, também aí estamos fazendo da Núria Fabres, editora, né? Nós estamos chegando ao final, 30 segundos para cada um, o tempo urge, né? O tempo da modernidade, ele vai mesmo. Por que os meninos da literatura devem ler Saramago? Por que os estudantes da literatura devem ler Saramago? Ou outra literatura, né? Mas, por exemplo, já estamos tratando de Saramago, por exemplo. O nosso mundo sente falta de alguém que conte histórias, e eu acho que o Saramago conta muito bem as histórias, né? Ele nos seduz, ele nos encanta. Eu acho que por isso a gente deve continuar lendo. E Melina, você já escreveu sobre isso, enfim, é suspeita até para falar sobre isso, mas vamos buscar o desconhecido do direito, né? Poderíamos dizer assim. Bom, eu acho que esse livro tem 2 grandes sentidos para aqueles, enfim, que pretendem lê-lo através, né, de uma interlocução com o direito. Um primeiro sentido é que a Ilha Desconhecida, ela passa a ser um passo metodológico importante, que tem aí no seu navegar um sentido de redesenhar as águas, né, da contemporaneidade e do porvir, e tem um outro sentido, que é um sentido que talvez o Saramago me desautorizasse a dizer, mas como eu sou a intérprete, eu coloco sentido na obra, que é o sentido de que ainda há ilhas desconhecidas a serem desbravadas, a serem buscadas, e o instrumental jurídico está aí para nos ajudar a fazer essa travessia. Nós discutimos hoje Saramago. Saramago tem a introdução do livro de fotos do Salgado, no Brasil, tem aquela historinha que ele conta sobre que Deus que veio à Terra, né, sobre justiça, que recomendo a todos que leiam também. Eu quero agradecer a presença, né, da Ana Lúcia, a presença da Melina. Nós estivemos discutindo aqui o conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, e nós queremos agradecer, portanto, a audiência dos nossos telespectadores, né, que nos acompanham em todo o Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, né, para usar uma frase da moda. Esse Direito e Literatura do Fato à Ficção é um projeto do IHJ, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e informações www.ihj.org.br, esse é o nosso site, é grátis, pode acessar, e mandando sinal de fumaça, e-mail, sinal de tambor, qualquer coisa, mas usem também a pós-modernidade, e-mail ihj@ihj.org.br. Até breve.